Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos vocês. Bom dia, boa tarde, como eu costumo começar. Hoje eu tenho o prazer inenarrável de conversar pessoalmente com alguém que muitos de nós acompanham nas redes sociais, né? Sempre com opiniões exponenciais, com opiniões sinceras sobre espiritualidade e religião. Eu tenho o prazer enorme de conversar hoje com o Pai Alê de Oxóssi. Pai, seja bem-vindo, sua bênção. Obrigado, Rafael, que o Oxóssi lhe abençoe sua bênção, prazer todo meu, alegria de dividir esse espaço com você e sua família. Prazer é nosso. Pai, como de costume, né, a gente vai seguir uma linha aí de algumas perguntas para conhecer um pouco da sua história, né, da história sobre a religião na sua vida. E eu vou começar então com uma pergunta de qual foi o caminho que levou o senhor a se tornar um sacerdote, né? Como a religião entrou na sua vida, isso eu também pego um ganchozinho para ouvir um pouquinho da sua história. Então, qual foi esse caminho para levar o senhor até onde o senhor chegou hoje? Rafael, eu costumo dizer que essa missão foi me apresentada antes de eu nascer, né? Minha mãe, grávida de mim, uma gravidez de risco, já diziam para ela que ela traria um pai de santo ao mundo. Então, quando eu nasci, e acabou que deu tudo certo no parto, foi uma história longa, né? Mas nasci e cresci ouvindo que tinha essa missão, que deveria seguir na Umbanda enquanto sacerdote, mas eu não queria nada com essa religião, não queria nada com o terreiro. Eu gostava no máximo de tomar um passe no Kardec. Até que minha mãe, quando eu tinha por volta de 9 anos de idade, aconteceram algumas coisas e ela entrou por amor a mim e a minha irmã na religião. E começou a se cuidar, né? E aí vieram mais cobranças da parte dela, da minha irmã, que era o santo, dizer que um dia eu estaria lá. Eu sempre negando. Na adolescência, eu comecei a me interessar ainda mais pelo kardecismo, estudava Umbanda, mas nada que me fizesse querer entrar de fato. Mas a minha mãe passou por um momento muito injusto na caminhada dela espiritual, em um terreiro, e esse momento mexeu muito com o coração dela, ela ficou muito triste, mas numa época onde as pautas das mulheres não eram debatidas como hoje, não tinham tanta atenção, então a mulher não tinha voz como tem hoje. 2015 foi ontem, parece que não, mas foi ontem. E eu via minha mãe sofrer muito, minha mãe chorar bastante, por ter que se afastar do terreiro dela. Então eu disse para minha mãe: olha, se você procurar uma outra casa, se você der continuidade à sua missão espiritual, eu aceito a minha missão, entro nessa casa com você. Então eu entrei na religião de fato por amor a ela. E aí fomos desenvolvendo, tomando nossas obrigações, até que o caboclo rompe nuvem, caboclo que onde nós nascemos nas mãos deles, enquanto sacerdotes, disse que teríamos uma missão juntos, de abrir uma casa juntos. Então aceitamos essa missão há alguns anos e estamos nessa caminhada aí. Não dá para imaginar mais a nossa vida sem a continuidade a essa missão. Incrível, história linda. E vou fazer um parênteses, né? Da mesma forma que eu fiz na última entrevista, dizendo que é, muitos dos sacerdotes com quem eu conversei, muitas das histórias que eu ouvi, começam, né, com a espiritualidade tentando levar, né, o ser até a religiosidade e o ser sendo relutante e demorando um pouquinho para esse despertar, né? Eu falo que aconteceu comigo, conversei com o Felipe Leão, foi o nosso primeiro entrevistado, aconteceu com ele, conversei com o Paulo, também teve uma parte, e agora conversando com o senhor, a mesma história se repete, e o mais legal é que sempre pela ancestralidade, por um dos nossos, né? Paulo pelo avô e pela mãe, o senhor pela mãe, né? Então acho eu pelo meu avô. Então acho que como a espiritualidade é linda de conectar pessoas e histórias que se assemelham, né? As histórias elas meio que eu no estado de São Paulo, o senhor no Rio de Janeiro, né? E as histórias meio que se assemelham e tem essa é contundente para os dois lados. Eu acho isso muito curioso.
De fato, realmente, os sacerdotes que eu conheço, os meus mais velhos também, contam praticamente a mesma história. Parece que algo na nossa vida tenta nos desviar da nossa verdadeira missão, mas ela sempre vence, vence com louvor, não é? Verdade. E palavras de Paulo Ludogero que ele diz que 95% dos sacerdotes que ele conheceu não queriam ser sacerdote, não queriam ter casa de santo. E aí acabou tudo acontecendo na vida de todo mundo, né? Minha mãe também não queria, eu também não queria, mas aí Então, você de repente começa a receber pessoas na sua casa, essas pessoas querem seguir com você, elas praticamente te obrigam a ser sacerdote. é verdade. Acontece. É verdade. E isso vai crescendo, né? A espiritualidade vai colocando pessoas na nossa vida para mostrar Sim, quem realmente nós somos, né? sim. E aí, baseado nessa história, eu pergunto para o senhor, qual foi o momento mais marcante na sua vida durante a sua jornada de sacerdote até hoje? Se pudesse. Tiveram dois momentos muito importantes, tá? O primeiro foi quando a Thaís entrou na casa, a Thaís, que inclusive foi iniciada agora também como mãe pequena da casa, mas por parte da minha mãe. A mãe dela estava de cama, sem conseguir falar, sem conseguir andar, sendo alimentada por sopa. E eles iam internar a mãe, porque os médicos não descobriam nada, eles não tinham mais o que fazer, e a Thaís já não estava na religião há 20 anos, pelo menos quase 20 anos. E eles ouviram o atabaque lá do terreiro, na época nosso terreiro era em outro lugar, e ela levou a mãe dela na nossa casa como uma última esperança para descobrir o que tinha acontecido com a mãe. Maria Padilha, pombagira da minha mãe, sinalizou que era um feitiço, que era algo realmente feito contra a família, que culminou nisso tudo para ela dar um último voto de confiança na religião, fazer uma corrente com os nossos Exus, 7 correntes. E na época, minha mãe e eu ficamos assustados, falamos: Meu Deus do céu, a gente não pode ser tão irresponsável assim, sabe? Ela precisa de uma ajuda médica, não descobriu o que ela tem, mas vamos confiar. Eu nunca fui muito fã dessa história das pessoas levantarem de cadeira de roda, de levantarem da cama, mas a gente não pode vender um falso milagre, mas vamos dar a confiança. E na terceira sessão, na terceira corrente, ela levantou, caminhou e agradeceu. Na quinta corrente, ela estava louvando com os Exus, batendo palma. E depois da sétima corrente, ela já viajou, já voltou para a cidade dela, está lúcida, bem, não tem o menor resquício de nada do que aconteceu. Então, foi um verdadeiro milagre. Acho que eu precisava desse empurrão para entender que o que a gente faz tem um propósito, tem axé. E ali eu entendi que não sou eu, não é minha mãe, não são as nossas mãos, são eles. A gente é apenas um instrumento que obedece. Quando somos obedientes, de fato, vemos as coisas acontecerem. E o segundo momento foi recente, na iniciação dos meus filhos, da primeira camarinha, do primeiro barco, porque eles vieram desde o início da nossa casa, inclusive a Thaís estava lá, mas eles foram evoluindo, desenvolvendo, progredindo na vida, até que tivessem também condições de chegassem a esse momento da camarinha, onde nasceu a mãe pequena da minha mãe, a minha mãe pequena, o nosso pai pequeno, a minha mãe da cozinha, a minha cambona. E até então, meu maior momento tinha sido nascer na Umbanda, mas dar à luz, né, fazer alguém nascer, ajudar alguém a nascer nessa religião é, de fato, o maior prazer, a maior gratificação, a maior alegria que um sacerdote pode ter e que eu tive o privilégio de viver recentemente. Foi muito bonito. Eu como consumidor, né, e nossos filhos, filhos da casa, né, dos Céus das Matas, acompanhamos as suas postagens e eu pessoalmente acompanhei essas últimas publicações, né, as saídas, a coroação, né, e foram momentos muito bonitos. E eu aproveito também para já deixar um grande abraço, um beijo enorme, um axé enorme para sua mãe, né, para sua mãe pequena, para todos da sua casa, que a gente acompanha aqui de longe, mas estamos sempre de olho. Então já aproveito e deixo um abraço do podcast Luz das Matas para todos vocês.
Quero aproveitar, pai, para falar também agora sobre orixá. Pai Alê de Oxóssi, né? Carregar Oxóssi já traz consigo, né, no nome, uma simbologia gigantesca, né? E eu queria saber do senhor, falando sobre Oxóssi, qual é a importância desse orixá na sua vida, na sua caminhada e no seu trabalho mediúnico? Oxóssi me ensinou que sonhar não basta, a gente precisa caçar e ir atrás. Antes de ter Oxóssi na minha vida, antes de ter a consciência da minha vida, eu tinha 1 milhão de sonhos e 2 milhões de problemas. Eu tinha 1000 expectativas e 0 perspectivas. E eu lembro que na semana, praticamente na semana, quando eu descobri o Oxóssi, dias antes, é, esse momento, né, da minha mãe, da saída da RTM, enfim, muitas coisas aconteceram, e a nossa vida virou de cabeça para baixo mesmo. Então a gente tinha dinheiro para pagar a minha escola e era só. Não podia frequentar os eventos, né? Nada, não fazia nada. E aí eu comecei a trabalhar no colégio, enfim. Que entrava, eu ajudava em casa, cortava meu cabelo no máximo. Mas entrei no terreiro, comecei a pagar mensalidade, a conhecer tímido, e naquela semana, 2 rapazes que tinham, pelo menos na época, uma boa condição ali na escola. Eu volto, acho, para pegar o meu diploma, uma coisa do tipo, não lembro bem. E eles falaram assim para mim com um tom de deboche: como vão os projetos, Alessandro? Aí eu falei para eles: caminhando. Mas eu fiquei muito mal aquele dia, porque eu pensei: caramba, não sei como eu vou fazer para realizar nada. Eu sempre quis ser jornalista, mas como eu vou entrar na faculdade? E eu fui ao terreiro e o meu pai de santo, na época, disse para mim: meu filho, você é filho de Oxóssi, confirmou e tudo mais. Mas ele disse: Oxóssi vai te dar um mundo, deixa que você vai caçar. E eu tomei aquilo como verdade, fui trabalhar vendendo chip na rua, escolhia se eu almoçava ou se eu tomava café da manhã, no sol, na chuva, e consegui juntar dinheiro, entrar na faculdade, e no meio da faculdade, e nisso pagando as obrigações, evoluindo no terreiro ao mesmo tempo. De lá consegui um bom emprego, comecei a trabalhar com a religiosidade, mas sendo assessor de comunicação de um gabinete especializado contra a intolerância religiosa. Depois fui trabalhar no Estado como assessor de imprensa, e aí minha vida já era completamente diferente, já tinha alcançado a prosperidade. Até que resolvo vir para a internet e me dedicar 100% a essa vida, porque aprendi no meio do caminho que a comunicação, por mais que eu ame o jornalismo, mas a comunicação que me faz feliz é a comunicação para a Umbanda, é para o meu povo. Então, Oxóssi me tirou do nada para ter a vida que eu tenho hoje. Oxóssi me deu de comer, Oxóssi me deu o que vestir, Oxóssi é quem me faz hoje poder responder não só àqueles, mas para mim mesmo, que os meus projetos vão muito bem, obrigado. Oquearô, salve a força de Pai Oxóssi, sempre nas nossas vidas, nos trazendo a fartura, nos trazendo direcionamento. Pai, também baseado nos seus trabalhos, né, nas suas falas, a gente observa uma crescente, né, inclusive com outras conversas, sobre muitas pessoas que chegam na nossa religião, na religião de Umbanda, no Candomblé, na religiosidade em si, né, com imediatismo e buscando sempre respostas rápidas, né? As pessoas, elas querem que hoje tudo seja rápido e tudo seja num tempo recorde, né? Como o senhor enxerga essa busca desenfreada pela espiritualidade e como podemos orientar essas pessoas, né, que estão começando? A ansiedade parece que é o mal do século. Todo mundo quer tudo muito rápido. Acho que a nossa própria experiência, dizer o quanto a ansiedade mais nos atrapalhou, acho que todo sacerdote também passa por isso. A ansiedade atrapalha no desenvolvimento mediúnico, nas conquistas pessoais. Então, passar esse exemplo da nossa vivência é fundamental. A gente não pode esquecer da nossa história.
O advento das redes sociais também traz esse imediatismo, porque a pessoa tem o Alê de Oxóssi que explica como funciona direitinho a religião, mas ela também tem o fulaninho de tal que diz que se ela colocar um padê, ela vai ficar rica. Então, há que se ter uma consciência maior daquilo que se consome. Então, nós, enquanto sacerdotes, devemos passar mais a nossa experiência e vivência real e trazer mais discernimento para as pessoas, buscar esse discernimento sobre o conteúdo que elas consomem nas redes sociais, porque essa ansiedade vem de uma falsa venda, de uma venda equivocada, de uma prosperidade. Por isso eu sempre faço questão, quando eu falo de vitória nos meus vídeos, deixar claro que eu lutei muito para isso. Não foi fácil, não é fácil mesmo. Eu imagino. Imagino. As pessoas hoje em dia trazem o imediatismo com também o imediatismo voltado para a conquista, né? Hoje em dia, antes, né, os nossos antepassados, né, as nossas mães, nos ensinavam que era com trabalho árduo, era com busca, era com conhecimento, era estudando, era se entregando que nós conquistaríamos algo na vida, né? E hoje em dia a gente vê uma crescente gigantesca das pessoas querendo o tempo todo buscar atalhos, né? Buscar atalhos tanto na vida pessoal quanto na fé, né? Na religiosidade, para conseguir alcançar sem lutar, sem se esforçar, né? Sem sentir. As pessoas não querem mais o fel da vida, eles querem só, né, provar do doce, só provar o mel. Então a gente observa que isso é bem ruim, né? Para as pessoas e para aqueles que buscam a religiosidade de forma rápida, né? Há que se ter uma consciência do que nós estamos fazendo aqui na nossa vida. A gente veio para evoluir, a gente veio para apanhar e levantar e aprender, e depois aprender outra lição. A gente não veio para ser feliz o tempo inteiro, sabe? E até quando você se alinha com a espiritualidade, quando os caminhos se abrem, isso vem mais de uma doação, de um esforço, de um trabalho, de um entendimento do que qualquer outra coisa. Um Com certeza. sacerdote, você com certeza sabe muito bem disso, quando o sacerdote prospera, quando o sacerdote cresce, tudo isso vai praticamente para o terreiro, vai praticamente para a espiritualidade. Com Então, certeza. há um propósito, há um propósito. Com certeza. E, pai, nessa linha ainda, pergunto para o senhor, como equilibrar a tradição e a espiritualidade, mantendo a essência, sem perder a conexão com esse imediatismo dos dias de hoje? Porque o senhor traz para nós a espiritualidade, traz para nós a tradição, e isso num meio novo, de comunicação, né? Como fazer isso sem perder a essência? Não se render a ela, não se vender ao imediatismo, não é? Bem, na verdade, que eu poderia hoje talvez ter o triplo do que eu tenho em comunicação, engajamento, se eu vendesse uma realidade que não existe. Se eu, de repente, filmasse a minha pombagira falando, realizando milagres na internet, eu poderia, enfim, atrair esse imediatismo, esse engajamento. Então, é manter-se real, é manter dentro das suas casas a essência, a raiz que te construiu. Eu levo para dentro do meu terreiro aquilo que eu aprendi. Se a pessoa não quiser se enquadrar nesse tempo, meu amor, segue a sua vida. Eu não me vendo e não me rendo. Não faço vídeos voltados para esse imediatismo e não farei. No meu terreiro, não cedo a esse imediatismo que as pessoas veem. Ou elas mexem a panela como eu mexo, ou elas vão mexer em outro lugar. Quando você não se vende, quando você não se rende, você consegue manter esse equilíbrio. E você mantém pessoas boas e comprometidas ao seu lado. Na verdade, o que a gente muito ouve falar, né, no que dá certo, que não é quantidade, é qualidade, né? Qualidade de Exatamente. comunicação, qualidade de médiums, né? Qualidade mediúnica dentro de um terreiro. Às vezes, o terreiro menor, né, com pessoas engajadas, focadas, ele tem, às vezes, até mais axé ou mais verdade do que uma quantidade gigantesca onde se perde a mão e onde as pessoas não conseguem mais acompanhar, né, o desenrolar da história individual de cada um. Exato. Né? Exatamente. Inclusive, alguns políticos que dizem defender a nossa religião aqui no Rio de Janeiro têm mania de querer visitar terreiros grandes, terreiros com centenas de médiuns.
E mal sabem eles que o terreiro onde você mais cria conexão com os filhos de santo é onde tem menos gente. Que, às vezes, um Com terreiro com certeza. centenas de médiums, o pai de santo não consegue nem ter acesso aos filhos de santo, né? E é algo que eu tomo até cuidado, que, por ter um nome hoje mais conhecido, acaba indo muita gente lá no centro, mas eu filtro bem. Assistência, filho de santo. Para ser filho de santo, passa por um tempo. Tem eu, tem minha mãe, tem as minhas filhas. Então, a gente tenta fazer o possível para todo mundo se sentir amparado em família. Claro, com certeza. E quanto mais viraliza, quanto mais, né, se torna conhecido, a tendência é sempre as pessoas buscarem mais, né? Essa Isso aí, visibilidade. mas aí eu peço que elas frequentem, conheçam, porque muita gente acaba indo visitar meu terreiro, acreditando que o Alê de Oxóssi, que o pai Alessandro, é só aquele sorriso que elas veem no final do vídeo, e não é por aí, entendeu? Eu cobro, chamo atenção, e eu não sei porquê, mas acredito que não passa, que eu sou mais rígido, porque a minha doutrina é rígida, de certa forma. Minha mãe até às vezes implica comigo por isso. Mas muita gente vai achando que é algo mais solto e não é. Não é. Tá certo. O parâmetro que o sacerdote encontra para manter a verdade e o direcionamento do seu trabalho, né? Muitas vezes as pessoas veem o sorriso, veem a forma de passar a informação, né? Mas dentro do terreiro é o trabalho sério que, Exato. né? Não tem essa correlação, tem a correlação da verdade, mas as pessoas acabam comprando uma imagem, né? Uma imagem do Pai Ale de Oxóssi na internet, como bem o senhor disse, aí chega lá, às vezes pode olhar e falar, opa, né, o que é isso? Que decepção. Diz para mim, pai, o senhor viralizou nas redes, né, com essas mensagens. Isso aqui veio uma pergunta que veio para nós numa caixinha de perguntas que nós colocamos, né, com a repercussão da sua visita aqui conosco hoje, com mensagens fortes sobre a espiritualidade, né? O que mais surpreendeu o senhor no momento que o senhor observou e falou, bom, explodiu, viralizei, e agora? Qual foi a maior surpresa e qual foi a maior mudança que isso trouxe para a sua vida, pessoal? A maior surpresa foi, com certeza, o respeito das pessoas para com a minha idade, porque eu sou novo demais. E, ao mesmo tempo, foi isso que mudou. Eu não era respeitado por... Quando eu comecei 25 anos, né? Hoje 26, farei 27 no próximo mês. Mas as pessoas não respeitavam muito. Achavam que eu era novo demais para ser sacerdote. Então elas começaram a ouvir o que eu tenho para dizer, a ouvir o meu conhecimento, a compreender como funciona a minha doutrina, a minha espiritualidade. Trouxe mais credibilidade para o meu trabalho. Hoje não sofro preconceito mais por ser um sacerdote novo, ao contrário, as pessoas querem me conhecer. Tem pessoas que são mais velhas do que eu, que querem ser cuidadas por mim, sacerdotes, inclusive. Então, a maior surpresa foi o respeito que eu não tinha, e o que mais mudou foi o respeito que eu não tinha, por ser novo. Que legal, legal. Eu senti, eu só aproveitando, né? Não é o foco, não é o meu, mas parafraseando o que o senhor acabou de dizer, né? Eu também me tornei sacerdote muito novo e eu senti na pele isso. E o senhor, só estou corroborando com essa informação que a gente acaba sentindo na pele mesmo que geralmente as pessoas não dão o devido valor, né? Não dão o devido reconhecimento e acha que por muitas vezes a idade diz o que nós temos de conhecimento, que também não é, né? A gente está aprendendo e vamos aprender até o fim da vida, mas não sabe o quanto nós temos respeito, né, pelo sagrado e pela espiritualidade, né, para poder Exatamente. estar à frente dos trabalhos. Então não é a idade, é a entrega e o comprometimento, né, para com o sagrado. E quem guia a gente é muito mais velho que a gente. Muito mais velho, exatamente, exatamente. E diz para mim quais são os maiores desafios de falar sobre espiritualidade na internet, que é um ambiente tão hostil. Porque a gente sabe que tem as pessoas lá que nos comentários elogiam, né? Trazem esse impulsionamento, o engajamento do amor, que nos aquece e faz continuar, mas tem muita gente que vai lá para hostilizar, né? Num momento tão difícil da religião, onde todo mundo só quer julgar. De fato, os maiores desafios, o maior desafio é o preconceito que a gente sofre dentro da nossa própria religião. Por ser um sacerdote de Umbanda, então,
né? Os camaradas de outras vertentes atacam muito, né? Dizem que eu não posso falar de orixá, não posso falar de corporação, que o que eu falo está errado. Isso acaba pondo em xeque, cria dúvidas, e depois eu tenho que sanar com os meus filhos de santo. Então, o maior desafio é ter que lidar com o preconceito dentro da própria religião. Mas eu respondi no início, hoje eu simplesmente ignoro, agradeço o engajamento. Quanto mais eles falam, quanto mais eles reclamam, mais pessoas a gente alcança. Eu acredito no que eu faço. Eu acredito na Umbanda que eu levo. Mas é um desafio porque é chato, né? Às vezes você está almoçando e chega uma notificação de uma pessoa mal criada. Realmente, você manter a postura, a compostura, o sacerdócio é difícil. Ainda mais porque assim, eu sou de Oxóssi, mas sou de Iansã também. Às vezes dá vontade de pegar o telefone, olha só, dá licença. Mas é um desafio, mas me ajuda a ficar mais centrado, porque depois que você passa por hater na internet, você é capaz de passar por tudo, acredite. Com certeza, com certeza, com certeza. E eles também não vão levar nós a lugar nenhum, né? A única coisa é que o engajamento realmente, né? Nós que às vezes postamos lá um ou outro vídeo, né? Nós colocamos lá as informações do podcast, né? Compartilhamos alguns pontos cantados no terreiro, no TikTok, no Instagram. A gente realmente, às vezes, se depara com essas situações, né? Onde já se viu uma quantidade gigantesca, já comentários assim, uma quantidade gigantesca de brancos cantando para um orixá que não existe dentro da Umbanda. Então aí começa esses movimentos, né, dentro de informações, aí vem uns e defendem, vem outros e, né, corroboram com essa informação e tudo cresce, mas o engajamento está garantido. Né? Isso o engajamento está garantido. E ninguém vai arrancar sua bandeja de sacerdote ou mudar o que acontece na sua casa. Se as pessoas estão ali felizes e com caminho, é o que importa. Vamos louvar. Com certeza, com certeza. Bom, vamos lá. Acreditando que a espiritualidade pode ser uma ferramenta de transformação social, né? Como o senhor vê o papel da Umbanda nesse sentido, na transformação da nossa sociedade, principalmente, Pai Alê, com relação às crianças, né? Eu venho citando nos nossos podcasts com os outros convidados, falando sobre a religião e a transformação social e focando também naqueles que estão emergendo junto conosco, né? Aqueles que estão vindo, que estão usando dessa ferramenta, né, de internet e de publicações e de vídeos e de textos para moldar o caráter religioso e moldar o caminho religioso. Como o senhor vê a espiritualidade como essa ferramenta de transformação? Meu terreiro tem muitas crianças, né? 11 anos, 12 anos, 13 anos, 9 anos, e vestem roupas. Um dos filhos mais doutrinados que eu tenho é o Brian, de 11 anos de idade. Fez 11 anos agora, meu filho. Inclusive me entregou uma cartinha muito linda recentemente. Então, acredito que a Umbanda é uma grande ferramenta, um grande canal de combate aos preconceitos e intolerâncias. A Umbanda tem um impacto social de fazer com que essa criança ou esse adulto compreenda que a mulher tem que ser respeitada, que a mulher tem o seu lugar e tem o seu valor, a respeitar a orientação sexual, a respeitar, enfim, combater todos esses preconceitos. O terreiro é o lugar onde a gente pisa e compreende que somos todos iguais. Então, além da questão social, né, porque faz muita caridade, é um lugar onde, se defendendo da intolerância religiosa, acaba combatendo outros preconceitos e transformando a sociedade. É muito difícil alguém entrar na Umbanda, não se transformar, não aprender a aprender, não aprender a aprender com alguém que julgaria fora do terreiro. Com certeza, com certeza. São lá que se combate os preconceitos, né? E aí, voltando também em algumas outras entrevistas e até, né, ajudando nessa informação, aumentando o foco, nós conversamos muito isso com as outras. A crescência da Umbanda dentro da religiosidade, nós observamos justamente por esse público, pai, que eles são mal vistos, né, e subjugados em outras religiões, né? É muito comum hoje em dia no terreiro nós temos a miscigenação racial,
né? Várias pessoas de raças diferentes, até vindas de crenças aonde eles foram subjugados, né? Com relação à opção sexual, com relação à posição social. Então, a Umbanda ela acaba abraçando essas minorias, né? Que na verdade não são minorias, que juntos nós somos maioria daqueles que querem vencer, que querem uma nova oportunidade, né? Uma nova forma de ser ouvido e falar para o mundo, né? Então, eu vejo dessa forma também. A Umbanda coloca no lugar de sacerdócio, de rei, de rainha, quem a sociedade exclui. E essa é uma das maiores mágicas da Umbanda. Não só da Umbanda, mas da Candomblé também. Com certeza, com certeza. Agora, para deixar também uma informação do Pai Alê para os nossos ouvintes, né, daqueles que estão nos assistindo, eu gostaria que o senhor trouxesse dentro da espiritualidade da sua crença, né, como lidar com os momentos de dor, desânimo, perdas, né, da falta de fé, sem perder a fé na religiosidade e na espiritualidade. Qual é um conselho que o senhor deixa para as pessoas não perder a fé? Agradeça. Agradeça a oportunidade que você está tendo hoje. Pensa naquele irmão, naquela pessoa que você talvez nem conheça, mas ouviu falar, está passando por algo bem difícil. Pensa naquela mãe que perdeu seu filho. Pensa naquele jovem que deixou de construir um futuro porque foi acometido de uma doença. Pensa em quantas pessoas gostariam de trocar de lugar com você. E se você for uma dessas pessoas, pensa que você está aqui, no que você ainda pode construir. Lembra da sua vida como era antes, das coisas que você conquistou quando achava que não conquistaria. Toda batalha é uma oportunidade de crescimento, é uma oportunidade de reconstrução, de construção de novos caminhos e futuros. A gente não pode olhar a espiritualidade como uma ferramenta para ser feliz o tempo inteiro, para ter uma vida incrível. E você compreende isso quando descobre e aprende que a espiritualidade não é para sua vida ser perfeita, mas é para você não estar sozinho nos momentos difíceis. Quando estiver com desânimo, com falta de fé, lembre que o terreiro não é o lugar para resolver a sua vida. É o lugar para você chorar, para você ser abraçado, para você entender que tem gente do seu lado para te ajudar a levantar. Tá desanimado, tá sem fé, vai pro terreiro. Chora com seu pai de santo, com a sua mãe de santo, com o caboclo, com o preto velho, com a entidade do seu irmão. Chora. Tá sem esperança? Chora, reclama. Reclama. Deixa ali a sua dor. Não chora sozinho em casa, não. Você pode ter certeza, quando essa fé for recuperada, porque ela vai ser recuperada, porque é impossível você chorar no terreiro e não recuperar a sua fé, você vai levantar. Com certeza. E assim será. Com certeza. Aproveitando, pai, o gancho, qual foi o conselho mais valioso que o senhor, Pai Alê, recebeu na religião de Umbanda? Que o senhor carregou para a sua vida e transformou a sua vida? Que eu não posso mudar a minha essência devido à ingratidão das pessoas. Caboclo Rompe Nuvem completou essa frase que havia sido iniciada por Pai Joaquim da Angola, né? Então, aprendi que a gente não pode deixar de ser bom, de ser caridoso, de dar continuidade à nossa missão, porque as pessoas nos decepcionam. Que a gente não pode esquecer quem somos, porque as pessoas nos fizeram mal. E isso é para a vida. Você não pode deixar de ser um bom patrão porque um funcionário te respondeu ou não atingiu suas expectativas. Você não pode deixar de ser um bom funcionário porque teve um patrão ruim. Não pode deixar de ser um bom filho porque acha que seu pai não te valorizou. Não pode deixar de ser um bom sacerdote porque 3 filhos de santo foram ingratos com você. E isso é para a vida. Com certeza. Agora, chegando já na reta final, eu vou perguntar para o senhor sobre algo também que eu conheci Pai Alê
né, nas redes sociais e ouvi muito falar sobre isso, que é sobre Maria Mulambo. Eu queria que o senhor trouxesse quem é Maria Mulambo na vida de Paialê, e também eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o seu trabalho, né, referente aos oráculos de Maria Mulambo, né, e os oráculos que o senhor trabalha, trazendo esse conhecimento e essa informação também para aqueles que estão nos assistindo. Maria Mulambo foi e é a força responsável por eu me aceitar como sou, por eu me aceitar na adolescência como um homem homossexual, depois de ter sofrido preconceito, não pela minha família, que sempre foi maravilhosa, mas enquanto sociedade. Maria Mulambo foi a força que, quando eu quis caçar com Oxóssi, que ficou do meu lado ali nos dias de sol, de chuva, a força que deu esse brilho para que as pessoas enxergassem o produto que eu vendia. Maria Mulambo, quando eu tive paralisia do sono, foi quem me resgatou, foi quem me acordou, foi quem acabou com o meu pesadelo. Maria Mulambo foi quem, quando eu estava em um relacionamento tóxico, me levantou da cama num sonho, me mostrou o que acontecia e disse: reage, meu Deus do céu. Maria Mulambo foi quem disse para mim, quando meu marido, na época que a gente se conheceu, tinha outra pessoa, pelo amor de Deus, ninguém traiu ninguém, tá, gente? Ele também é um sacerdote, não aconteceu isso, mas foi quem disse para mim: você vai ficar com ele. E eu disse: você tá doida que esse homem é casado, não vai largar ninguém? Ela falou: espera, o que aconteceu? Então, Maria Mulambo é quem fez o grande movimento na minha vida e me fez ser completamente apaixonado pelo sagrado feminino. Maria Mulambo foi quem me ensinou a jogar, quem me deu a visão de jogo. Maria Mulambo foi quem abriu esse caminho para hoje eu poder dedicar a minha comunicação e minha vida inteiramente ao sagrado, à missão espiritual. Maria Mulambo foi a primeira postagem que eu fiz na rede social sobre a religião, com a roupa dela, agradecendo quando eu saí do hospital há um ano atrás, quando eu disse que me dedicaria inteiramente a essa vida do sagrado. Foi ela, com as vestes dela, que eu perdi a vergonha de dizer para o mundo que eu sou macumbeiro e você é macumbeiro a vida inteira. Essa mulher é tudo na minha vida. E eu trabalho como oráculo de Maria Mulambo e de Tranca-Ruas. Não são baralhos, apesar de ter o baralho da Mulambo também, são ferramentas exclusivas que eles disseram: olha, é por aqui que você vai ter a visão. E eu atendo no espaço que fica em um shopping aqui na zona norte do Rio de Janeiro, porque eu separo o que é comercial do que é caridade. O espaço onde eu atendo, faço os meus trabalhos para quem não é de terreiro, para quem não é da religiosidade, quer uma resposta não rápida, não resolvo nada em 7 dias, mas enfim, quem quer cuidar assim como cliente, a distância acontece, onde eu atendo as pessoas. Meu terreiro é minha caridade, meu trabalho é no meu espaço. E foram eles, foi esse oráculo que abriu esses caminhos, que abriu essas oportunidades. E eu sempre digo isso para os meus clientes: o que eu cobro do jogo, o que eu cobro do trabalho, não é para ir para Paris. Espero um dia, né? Mas é sempre para o terreiro, é sempre para o espaço, é sempre para que as pessoas tenham mais acesso a essa informação. E o que eles me garantem é ter uma vida confortável, ter uma vida... mas eu sempre tive com o meu trabalho, e, enfim, se um dia eles disserem não vai jogar mais, eu tenho portas abertas e posso viver. Claro. E aí, falando sobre ainda o oráculo, Paialê, como o oráculo ele atua na vida das pessoas, né? E o que as pessoas podem buscar com isso? Porque nós ouvimos falar muito, né? Inclusive de forma positiva e de forma pejorativa, né? Não sobre esse determinado, mas sobre situações que as pessoas acabam vendendo, né? Uma visão de algo que é intangível até então, né, para o ser humano, e ele busca ali algo para mudar a vida dele completamente, né? E a gente sabe que o oráculo é um caminho, né? É isso que eu entendo por oráculo, que é um caminho. Como ele muda e atua na vida do ser humano, na vida da pessoa que procura ele? Oráculo é uma espécie de terapia, uma ferramenta, é um grande comunicador. O oráculo mostra como a sua vida esteve, está e pode vir a estar de acordo com o cenário atual.
Então, o oráculo não é que ele transforma a sua vida e muda a sua vida. O oráculo te dá o caminho para transformar a sua vida dentro das escolhas que você não enxerga que precisa fazer, das amarras que você precisa se livrar. Então, o que acontece é o seguinte: se você quer muito passar em um concurso público que vai acontecer daqui a um mês, e eu disser, você vai passar, e você parar de estudar, você não passa. Entende? Então, o oráculo, ele funciona de acordo com a energia daquele momento. E ele existe justamente para que você mude de acordo com o que precisa. Então, o oráculo, para mim, eu entendo ele como uma ferramenta terapêutica com informações privilegiadas, onde você descobre possibilidades, mas você precisa ir atrás dessas possibilidades. Não é mágica, é axé. Com certeza. Então, para terminar, pai, eu queria, antes do senhor passar suas redes sociais, os seus contatos, para as pessoas poderem conhecer o seu trabalho, né? E assim como eu, continuar admirando ainda mais, né, o Pai Ale de Oxóssi nas redes e de forma pessoal agora, o conhecendo, né? Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para essas pessoas que estão nos ouvindo, né, baseado na espiritualidade, baseado na força dos orixás e dos guias, né, para os bons caminhos. Qual é a mensagem sobre nossos novos tempos, sobre esse tempo atual que o Pai Ale deixa para os nossos ouvintes hoje? Acredito que vocês precisam filtrar melhor aquilo que assistem nas redes sociais. Vocês precisam compreender que a espiritualidade não vai resolver a sua vida, tampouco num tempo mínimo. Você precisa buscar seriedade, você precisa buscar um mentor, você precisa buscar uma casa se assim quiser seguir a sua religiosidade. Não compre milagres falsos, não compre imediatismo. A vida não é e não pode ser tão simples e tão rápida. Aproveite a evolução de cada processo, porque essa oportunidade é única, é o que te faz crescer, e as pequenas vitórias são os momentos felizes que você vai carregar verdadeiramente. Que assim seja e assim será. E que essa tua conversa seja transformadora, né? O podcast Luz das Matas, ele tem como subtítulo Histórias que Iluminam Caminhos, e eu tenho certeza que a sua história, os seus conselhos iluminarão caminhos daqueles que estão chegando, daqueles que já estão, né? E daqueles que precisam de palavras para reestruturar e revalidar os caminhos, né? Às vezes a pessoa acaba caindo no nosso vídeo e ele ouve em suas palavras e em seus conselhos, que a gente sabe que a espiritualidade entrega para cada um aquilo que precisa, né? A espiritualidade, ela não entrega aquilo que nós queremos, né? Muitas vezes as pessoas, a gente fala isso na abertura das nossas giras, e às vezes a pessoa chega no terreiro querendo ouvir algo, e na verdade ela pode ser que ela não ouça aquilo, mas que ela ouça o que realmente faz necessário na vida dela. Com certeza, com Né? certeza. E não o que ela quer ouvir. Então, eu agradeço imensamente. Antes de agradecer e finalizar, eu queria que o senhor deixasse as suas redes sociais, como nós encontramos, como fazer para contactar o Pai Ale. Fique à vontade. Vocês me encontram no Instagram e no TikTok com @Ale_de_Oxóssi. São as redes sociais onde eu atuo hoje. Vocês podem entrar em contato comigo para conhecer mais do meu trabalho pelo WhatsApp com o DDD 21 96451 9759. Vai ser um prazer poder conhecer a história de cada um de vocês. Com certeza. Pai, agradeço imensamente a disposição do senhor estar conosco, tirar um tempinho na sua agenda, desde o primeiro contato, né? Eu falo que eu mandei mensagem para o senhor, mas eu não tinha expectativa nenhuma, porque eu imagino que o senhor receba inúmeras mensagens diariamente, né? Mas eu fui contemplado em poder conhecer, né? E ter esse tempinho, essa 1 hora com o senhor, ouvindo a sua história. Então eu agradeço imensamente o carinho com o podcast Luz das Matas, com aqueles que estão nos ouvindo, e agradeço em nome da minha casa, em meu nome, e espero que em breve, né, nós possamos voltar a conversar, o senhor traga mais novidades, mais informações,
E eu gostaria de encerrar agradecendo também a vocês que estão conosco, né? Estão chegando agora. Sejam sempre bem-vindos. Toda quinta-feira, às 8h30 da noite, tem podcast Luz das Matas, Histórias que Iluminam o Caminho. E hoje eu encerro agradecendo mais uma vez, Pai Alê, sua bênção, seu axé. Que Pai Oxóssi nos abençoe sempre. Muito obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigado, querido. Oxóssi nos ilumine, tranca-ruas, abra os nossos caminhos. Que assim seja, assim será. Laroie. Pessoal, grande abraço. Vejo vocês na próxima quinta-feira. Tchau. Até mais.